E aí, galera? Tudo beleza? Hoje a gente vai explorar um tema fascinante e histórico. Como morreram os 12 apóstolos de Jesus? Cola com a gente até o final para descobrir as histórias incríveis e muitas vezes trágicas desses seguidores de Cristo. Eles largaram tudo para seguir Jesus, família, trabalho, a vida inteira. Mas o que rolou com esses caras depois da morte e ressurreição de Cristo? Como era o mundo naquela época? E como a morte deles ajudou a espalhar a mensagem cristã? Apertem os cintos, porque vamos voltar no tempo e mergulhar de cabeça na história para descobrir como os 12 apóstolos enfrentaram a perseguição e o martírio por causa da fé. Começando com ninguém menos que Pedro, o cara que andou sobre as águas, lembra? Mas o final da história dele não é nada feliz. Pedro foi preso em Roma durante o reinado de Nero, um imperador famoso pela sua, digamos, simpatia duvidosa. Acusado de ser cristão, Pedro foi condenado à morte na cruz. Mas, segundo a tradição, Pedro se achou indigno de morrer do mesmo jeito que Jesus. Então, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Imagina a coragem, a firmeza para defender suas crenças até o último suspiro. Pedro, o pescador que virou um dos pilares da igreja cristã, teve um fim brutal. Mas a história dele, cheia de milagres e sacrifícios, continua inspirando milhões de pessoas no mundo todo, tipo um Neymar da fé. André, irmão de Pedro, também não escapou da perseguição. Ele levou a palavra de Jesus para a Grécia, mas o papo dele não caiu bem para todo mundo. Preso pelos romanos, André foi condenado à morte na cruz. Mas a história dele tem um detalhe diferente. Ele foi crucificado numa cruz em forma de X, que ficou conhecida como Cruz de Santo André. Imaginem a dor, o sofrimento, mas também a força que André tinha. Mesmo na hora da morte, ele continuou pregando, incentivando as pessoas a seguirem Jesus. A história dele é tipo um exemplo de como a fé te dá força para encarar qualquer parada. Tiago, filho de Zebedeu, era esquentado, daqueles que não levavam desaforo para casa. Ele e o irmão João eram conhecidos como filhos do trovão, mas Tiago foi o primeiro apóstolo a encontrar um fim brutal. Por ordem de Herodes Agripa I, o rei da Judéia, Tiago foi preso e decapitado. Imagina, o primeiro dos 12, o primeiro a sentir a fúria da perseguição contra os cristãos. A morte de Tiago, rápida e brutal, chocou todo mundo. Mas, em vez de acabar com o movimento, serviu para espalhar ainda mais o cristianismo, tipo viralizar no TikTok da época. João, o último apóstolo a partir. Diferente dos outros apóstolos, João teve um destino menos trágico, pelo menos fisicamente. Ele viveu até ficar bem velhinho, exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Imaginem o João, já idoso, recebendo visões do futuro, do fim do mundo. Mesmo sem morrer como mártir, João enfrentou perseguições e perrengues por causa da sua fé. Foi preso, torturado e exilado, mas nunca desistiu de pregar o Evangelho. João é um exemplo de como a fé pode nos segurar nos momentos mais difíceis, tipo quando o Corinthians perde para o Palmeiras, e nos dar esperança para o futuro. Filipe, pregando até o fim. Filipe, o apóstolo que multiplicou os pães, também teve um fim brutal por causa da sua fé. Ele pregou na Frígia, lá na atual Turquia, e converteu muita gente, até a esposa de um procônsul romano. O problema é que o procônsul não gostou nadinha da história. Furioso, mandou prender o Filipe e o condenou à morte na cruz. Imaginem a raiva, a intolerância do cara com a fé do Filipe. Mas mesmo na cruz, Filipe continuou pregando o Evangelho, mostrando que a fé dele era mais forte que a morte, tipo um Rocky Balboa da fé. Bartolomeu, um martírio cruel e injusto. Bartolomeu, também conhecido como Natanael,
levou a palavra de Jesus para longe, tipo Índia e Armênia. Mas sua dedicação custou caro. Na Armênia, ele foi preso por causa da fé. Acusado de heresia e blasfêmia, Bartolomeu foi condenado a um dos métodos de execução mais cruéis, o esquartejamento. Imaginem a dor, o horror de ser esfolado vivo. Mas mesmo com tanto sofrimento, Bartolomeu não desistiu da fé. Morreu como um mártir, um exemplo de coragem e devoção a Jesus. Tomé, o apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus, também morreu por causa da sua fé. Ele viajou para o Oriente, levando o Evangelho para lugares como Pérsia e Índia. Na Índia, Tomé converteu muita gente, o que deixou os sacerdotes locais furiosos, porque se sentiram ameaçados por aquele pregador gringo. Mandaram prender e executar Tomé. Ele foi morto a golpes de lança, um fim brutal para quem um dia duvidou, mas morreu defendendo a fé, tipo aquela virada de jogo do Flamengo. Mateus, o cobrador de impostos que largou tudo para seguir Jesus, levou o Evangelho para a Etiópia. Com seu jeito de falar com as pessoas, Mateus converteu muitos etíopes ao cristianismo, mas sua pregação irritou as autoridades locais, que o viam como ameaça ao poder. Mateus foi preso e condenado à morte. Ninguém sabe ao certo como ele morreu. Uns dizem que foi apedrejado, outros que foi decapitado. Mas de qualquer jeito, Mateus morreu pela fé, um exemplo de coragem e determinação. Tiago, filho de Alfeu, muitas vezes confundido com o outro Tiago, também teve um fim brutal por causa da sua fé. Ele pregou em Jerusalém, mas nem todos gostaram da mensagem. Acusado de blasfêmia, Tiago foi condenado à morte por apedrejamento. Imaginem a violência, a fúria da multidão jogando pedras no Tiago. Mesmo assim, Tiago não negou sua fé. Morreu como mártir, um exemplo de como a fé te dá força para encarar qualquer parada. Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu, levou o Evangelho para lugares distantes, como Síria e Pérsia. Sua pregação, cheia de coragem, irritou os líderes religiosos locais. Preso pelas autoridades persas, Tadeu foi acusado de heresia e de incitar revolta. Foi condenado a um fim brutal, ser cerrado ao meio. Imaginem a dor, o horror de ser cortado ao meio. Mesmo com tanto sofrimento, Tadeu se manteve firme na fé. Simão, o Zelote, era conhecido por seu fervor revolucionário. Ele se juntou a Jesus, mas nunca desistiu de ver a Judéia livre dos romanos. Depois da morte de Jesus, Simão continuou pregando o Evangelho, levando a mensagem de esperança e libertação. Sua pregação o levou para terras distantes, como a Pérsia, onde encontrou um fim brutal. Preso pelas autoridades, Simão foi acusado de incitar rebeliões e desafiar a ordem. Foi condenado à morte por serramento, um fim cruel que mostra a violência e a intolerância contra os cristãos naquela época. E chegamos a Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. A história dele é de traição, remorso e um fim trágico. Motivado pela ganância, Judas entregou Jesus para os sacerdotes por 30 moedas de prata. Arrependido, Judas tentou devolver o dinheiro, mas já era tarde. Desesperado, ele se matou, se enforcando numa árvore. A história de Judas é um alerta para os perigos da ganância, da traição e da falta de perdão. E aí, pessoal, curtiram as histórias? As mortes dos apóstolos, apesar de trágicas, mostram a força da fé e a coragem de quem dedicou a vida a espalhar a mensagem de Jesus. Eles enfrentaram perseguições, torturas e mortes brutais, mas nunca abandonaram suas crenças. As histórias deles inspiram a gente a ser pessoas melhores, a lutar pelo que acredita, mesmo quando tudo parece perdido. O legado dos 12 apóstolos continua vivo,
lembrando a gente do poder da fé, da esperança e do amor. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, falou e até a próxima!